Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Bonde do canal Crust Corts. Aqui nesse canal vamos reagir aos vídeos que estão bombando no dia nos melhores podcasts do país. Então vem comigo! 3, 2, 1. Galera, hoje o vídeo é polêmico, né? Após aí o resultado das eleições para a Prefeitura de São Paulo, não se fala em outra coisa, não é verdade? Vamos ver aqui qual é o vídeo mais visualizado nas últimas 48 horas. Inteligência limitada, o vídeo, o título tá assim: Pablo Marçal não queria ser prefeito. Os convidados são Felipe Moura, Brasil e professor Paulo Cruz. Vamos dar uma olhada no vídeo, né? Vamos perder. Assim, amigão, agora é comigo aqui, tá? Agora você vai fazer aquilo que eu quero. Tanto é que o apoio ao Nunes... Pô, o Bolsonaro, há 2 semanas antes dele ser obrigado a falar que ele apoiava o Nunes, ele tava dando uma medalha de imbrochável pro Pablo Marçal. Verdade. Ele tava todo já se engraçando. Todo meninão. Porque quando ele percebeu que, assim, vai perder pra esse cara, porque esse cara, ele é tresloucado e ele não tem nada a perder. Então, quando ele percebeu que o sujeito tava encostando, ele falou, pô, vou pegar pra chamar pra perto. Vai lá dar uma imbrochável, não sei o que, dá uma medalha pro cara, ficou lá, tirou foto, pra 2 dias depois, assim, não, aquela foto não tinha nada a ver, porque aí apertaram ele lá dentro do PL, falou, cara, não, peraí, você não pode fazer isso. Nós fechamos acordo com o Nunes, então você tem que apoiar o Nunes. Pô, agora, no dia da eleição, ele já falando que ele ia apoiar o Marçal. Não foi? No dia da eleição. No dia, olha lá, a verdade. No dia da eleição. O sujeito contra o Bolo, a covardia do. Até o candidato do PRTB e tal. Uma covardia desse nível. No dia da eleição, ele falando isso, entregando os pontos sem saber o resultado. Não, nada. Né? Mas ele falando, não, porque o Pablo é inteligente. Só pra não passar. O Tarcísio ficou do começo ao final. O Tarcísio saiu muito bem, inclusive, dessa eleição politicamente. É claro que você pode fazer análises morais, o candidato tem esse histórico e tal, mas ele defendeu. Tarcísio pode falar que foi uma bicha de maneira inteligente, transparente, cara. A candidatura do Ricardo Nunes. Faz a leitura Quando total. o Marçal publicou o laudo falso sobre o uso de cocaína do Guilherme Boulos, o Tarcísio falou, se fosse um país sério, tinha que ser preso. Verdade. Ô galera, parando aqui o vídeo rapidinho, só pra pedir aquele like, tá bom? Se inscreve se não for inscrito no canal e ative o sininho de notificações pra não perder nada, beleza? Bora lá. Ele defendeu de fato, publicamente, sem ensaboar, sem deixar um pé em 2 canoas, sem dizer que estava fazendo uma coisa e estava fazendo outra, e mostrou um pouquinho de capacidade de se descolar do Bolsonaro. Ele é colado no Bolsonaro porque ele é muito grato pessoalmente ao Bolsonaro pela oportunidade de ter sido ministro da infraestrutura, etc. Mas ele não é chegado, a gente sabe, de bastidor, nessas loucuras aí do bolsonarismo, nesse reacionarismo mais aloprado, nessa incapacidade de ser pragmático em relação a problemas específicos e tal. Então ele tenta se equilibrar nessa corda bamba aí. Vai ter tensão ao longo dos próximos anos, porque quando envolve a família Bolsonaro tem tensão, eles querem ser os protagonistas sempre, eles querem escolher quem é que pode concorrer com o PT. Então quando vem ali um Ronaldo Caiado, governador de Goiás, diz que vai ser candidato em 2026, o Bolsonaro já olha assim, né, soltou uma declaração no evento de governador covarde, no dia seguinte disse não era com ele e tal. Tô falando, esse sujeito não vale é o governador nada. covarde, é o ex-presidente, né? Muitas vezes que usa esses jogos, né? Ele não fala o nome específico, aí depois desmente, ele manda um recado, mas aí se pegar mal, se a pessoa dá uma peitada, ele dá uma amenizada. Nessa eleição municipal que virou nacional, por que vocês acham que ela virou nacional? Foi só por causa do grotesco, da cadeirada, ou ela já estava despertando interesse por todo o Brasil? Não, porque Desperta, né, daqui saem os grandes players, né? Então, nesse momento, agora, é muito isso, assim. Então, quer dizer, óbvio que o Tarcísio agiu nesse momento em prol da candidatura do Nunes e foi pra cima. Ó, galera, agora eu vou dar minha opinião aqui, tá? Todo mundo reclama que tá ruim, mas votam nos mesmos. Que não votasse no Marçal, votasse na Marina, cara. Pô, pessoas inteligentes ali. Agora, vai votar no Boulos, vai votar no
no atual prefeito, no Ricardo Nunes, então não reclama da vida, cara. Então não reclama da vida. Só senta aí e rebola. único que resistiu e tal, porque, claro, ele tá tentando cuidar do legado dele próprio. Então, assim, é muito mais complicado pro Tarcísio ter o Marçal como um pseudo-aliado, ou às vezes até um adversário lá em 26, do que ter o Boulos, do que ter qualquer outra pessoa. Então é óbvio que o Tarcísio também jogou um jogo em favor próprio, né? Então ele não tava muito escandalizado porque o Pablo Marçal é isso ou aquilo. Ele tava preocupado com a situação dele mesmo. Então, assim, não é difícil da gente perceber isso. Por quê? Porque, claro que tanto ele quanto o próprio Pablo Marçal e o próprio Boulos até, então assim, entram na disputa em São Paulo. Por quê? Porque São Paulo dá visibilidade e claro que a nacionalização é devida ao 26 estar aí do lado. E todos esses nomes já tinham sido aventados para 26. Então é claro que a eleição vai se nacionalizar, né? Então não se falou de candidatura em lugar nenhum, né? A não ser de São Paulo. Então São Paulo foi nacionalizado. Gente votando lá não sei aonde, lá nos interior, querendo votar no número do Marçal, né? Nossa. Lá em lugar não é. Conveniência, né? Porque o Nunes não oferece risco algum pro Tarcísio, lógico, né? 2026. óbvio. O Nunes não vai ser candidato a presidente. Se for, não vai, enfim, não vai se tornar presidente da República. Nem governador. Então já o Marçal tava, já né? tem uma retórica que Não, ele mexe quer, ali. já falou aí, 2026. Que mexe com os brilhos ali. Não, e outra, assim, o Tarcísio é leal ao Bolsonaro. Sim, ponto. Ele já deu mostras e mostras dessa lealdade, né? Então, e agora ele foi mais leal ao Bolsonaro do que o próprio Bolsonaro. O que é mais um sinal da covardia desse sujeito, né? Então, ele foi mais leal ao bolsonarismo, podemos dizer assim, do que ao próprio Bolsonaro. Ele foi o muro de contenção, e olha que assim, eu acho que a coisa saiu muito avariada, assim, né? O que a gente chama de bolsonarismo saiu muito enfraquecido e muito dividido dessa eleição. Eu não sei agora qual vai ser o movimento a ser feito. Eu acho que muito provavelmente vai ser um movimento de conciliação. Então, quer dizer, por exemplo, o que eles falam com o Nicolas Ferreira, que é esse fenômeno do bolsonarismo que não pensou duas vezes em meter ele a rasteira em todo mundo. Isso foi impressionante mesmo. Eu não acreditava, né? Porque ele cria, ele tá... Mas assim, era um grito de independência, arriscado, né? Arriscado, mas era um grito de independência. Mas porque será que era porque eles já perceberam que o animal, o leãozão tá ferido e aí... Isso é lógico, claro, mas imagina... espaços. Não é ferido, é domesticado. Domesticado. Então, assim, Vendido, eles né? sabem que o Bolsonaro não tem mais condições de liderar nada. Acabou. O Bolsonaro está acabado. É uma ideia agora. Acabou. Se é que é uma ideia, porque agora também, né? E essas pessoas que têm força nas redes sociais, como o Nicolas e o Marçal, elas se sentem capazes ali de atingir milhões de pessoas, independentemente de padrinhos políticos, né? Então isso vai dando um pouco mais de confiança para atrair um pouquinho aqui e ali, né? Cara, eu acho impressionante o Marçal ter todo esse poder nas redes sociais e ficar em terceiro lugar, ficar atrás do Boulos. É impressionante. Cara, eu ainda tô meio assim, eu não sei, eu não vou nem falar bobeira aqui. Questão de urna, eletrônica, essas coisas que dá até problema, né? Tá um pezinho numa outra canoa, até porque percebe assim, se Nicolas passar o Marçal, inteligente. que não aconteceu, o Bolsonaro também vai vir pro lado dele e tal, então deixa eu vir para esse lado. Veio antes de passar, inclusive. É muito covarde. Esse lado é mais próximo da retórica que eu tenho, do meu público de rede social e tal. Se eu ficar contra isso, o cara tá medindo ali a temperatura das redes dele, porque é o eleitorado cativo dele que vai garantir o mandato dele e, portanto, a remuneração mensal. É sempre bom pensar que político pensa no dinheiro que ganha por mês, né? Às vezes as pessoas esquecem, porque é muito discurso patriótico, identidade e tal, não sei o quê. No fundo é disputa por boquinha, disso que se No trata. final não faz me Então o rir. Tarcísio já estava acostumado a lidar com o Nunes ali, nessa dobradinha governador e prefeito, não é um cara que ameaça ele, tem, enfim, acordos partidários e tal, tudo é muito conveniente para o Tarcísio. Ele mergulhou fundo e ficou com uma posição mais transparente. Agora, é aquilo, sim. E tem um negócio que vale a pena ser dito, e que a gente até comentou ontem lá na live que a gente fez do MBL, que é o seguinte. Quando você olha
os influenciadores marçalistas, porque apareceram vários agora, né? Então, eles têm uma retórica própria. Ele já tem a sua militância, os seus blogueiros de bairro. Exatamente. E foi essa blogueiros sem retórica crachá, por própria. enquanto, né? Se você. Ontem a gente ficou reagindo a uma live que esses caras fizeram. Logo depois da apuração, tinha um monte de gente na Paulista, não sei se vocês viram, né? Tinha um monte de gente na Paulista chorando e tal, do mesmo jeito, orando em cima da bandeira, e tal, e gente falando, olha, agora, uma senhora falando assim, agora viramos uma Venezuela. Nossa. A mulher falou isso, falou, acabou, porque eu vou embora do país, porque isso aqui virou uma Venezuela e tal, então tá assim. Mas a retórica do pessoal... A retórica do pessoal, tem um rapaz que a cada 3, 4 frases que ele falava, ele dava o Instagram dele. Né? Que é já a retórica marçalista, de você ficar farmando. Ele falava uma coisa assim, então porque, pessoal, a gente tem que buscar, tem que prosperar. Então, se me siga nas minhas redes, aí passava o Instagram dele e tal. Então, essa linguagem, assim, o Marçal, ele não era mais aquele que veio lutar contra o sistema. O Marçal é aquele que veio nos fazer prosperar. @Paulo Cruz PHI. Eu falo por ele pra ele não ter retórica marcialista. Assim, a retórica do Pablo Marçal Mas é eu não essa, acho isso vem errado, destravar cara. o código aí e vou fazer você prosperar. Cara, Então, tudo que tava for de todo bom, mundo, eu o pessoal não acho dele errado. já é uma retórica para além da retórica bolsonarista. Como é que a gente vai vencer o comunismo? Quando a gente prosperar. Quando a gente sair da... Porque o sujeito ficava falando assim, porque o povo tá vivendo de auxílio. O Marçal ia ajudar a gente a parar de viver de auxílio. Ao povo ter dinheiro, o povo poder prosperar, poder empreender. A linguagem do marçalismo é a linguagem do coach. Mas do o que tem de errado nisso, cara? Meio misturado com Pensar religião com- também, né? De abençoar. uma coisa o boa papo pro da futuro, religião cara. veio misturado, o não é? papo da religião, ele é o substrato da coisa, né? Então, quer dizer, porque o Marçal, ele é oriundo de igreja, ele tem todo... O meu artigo da próxima revista Valete, inclusive, fala isso. O título do artigo é Da Confissão Positiva ao Coach, porque é isso, porque ele vem da confissão positiva, da teologia da prosperidade. Ele é oriundo desse universo neopentecostal da teologia da prosperidade. Ele nasce lá, surge numa igreja lá em Goiânia, que era uma igreja que adotava todo esse papo, o G12 e prosperidade, confissão positiva e tal. Então, ele vem desse universo e ele vai adaptando. Nisso ele foi muito esperto. Ele foi adaptando o discurso religioso todos da fizessem prosperidade isso, cara. para um Sem discurso tirar nada secular. de ninguém, sem fazer coisa errada. E aí ele atingiu outros públicos. Se todos Tanto é que você fizessem vê isso, muitas sabe? coisas que ele fez num passado recente, ele dava palestra dentro da igreja. Ele falava com o povo de igreja. A retórica já estava pronta, né? A retórica neopentecostal da prosperidade. E aí ele aliava a isso, né? A questão da prosperidade material da tal da mudança do mindset. Não, você tem que destravar o código da mente, não sei o que, papapá. Então, assim, são duas coisas Que é o associadas. coach. Exatamente, ele associou as duas coisas. Ó, a galera ali pode até tá dando risada, não sei se estão tirando sarro ou alguma coisa do tipo, mas assim, eu acho que se você não acorda pra vida, você vai acordar de manhãzinha, de madrugada, ir pro ônibus lotado, voltar pra casa, aquela jornada de trabalho, voltar pra casa pra fazer a mesma coisa no outro dia. E aí, quando eles falam tirando sarro de mindset, é você tentar encontrar uma saída para alguma solução para sair dessa situação, uma coisa boa para você mesmo, né? Agora, se eu fizer isso, você vai tirar sarro de mim? Pô, eu tô tentando, cara, sem prejudicar ninguém, eu tô tentando. Então, eu acho que assim, se a pessoa não entende, respeito a opinião, mas eu tento todo dia ser melhor do que eu fui ontem. E pronto, cara. E aí, se ele tá com o público de igreja, ele pega mais o discurso evangeliquez. Se ele tá mais com o público secular, ele vai mais pro negócio do PNL puro. E aí tem a outra camada, né? Que seria a terceira camada, que é do direitismo contra a esquerda ultrapassada, que Comunismo. Que aí é o que ele pegou do Bolsonaro. que quer você dependente do Estado sempre e tal. Eu quero te Não libertar. é verdade? Então assim, E existe, Cachorro total. e existe uma demanda reprimida, porque há elementos de verdade nesse discurso. Quer dizer, há um desgaste
da esquerda em razão desse paternalismo exacerbado com a população, em razão de você gerar mais desequilíbrio fiscal, em razão de ter resultado em crises econômicas, toda essa filosofia de gastos que foi implementada pelo Lula, estourou no colo da Dilma, mas veio dos primeiros governos do Lula. Então você junta tudo isso, né, dizendo para aquelas pessoas que você vai criar 2 ou 3 milhões de empregos que ele falava, toda hora até questionei ele a respeito disso no começo da sabatina que eu fiz com ele. E, enfim, você tem uma série, né, teologia da prosperidade, junto com a linguagem de coach, junto com o direitismo contra a esquerda desgastada, que atende uma demanda reprimida. Aquilo funciona em determinados segmentos da sociedade que se deixam emocionar. Só que a figura individual dele tem uma série de problemas, né? Tem uma série de questões a serem apontadas. Foi apontado por outros candidatos. Quem fez o maior embate moral contra o Marçal foi a Tabata Amaral. Verdade. Ela fez, e ela depois se vangloriou disso, né? Dizendo que ajudei a desconstruir o Pablo. Ela fez os discursos de propaganda, aliás, bem escritos pelos marqueteiros, no sentido de marketing mesmo que eu estou falando agora. Porque tinha ironia ali no meio, sabe? Tentaram, né, dar uma roupagem mais moderna, mais adulta. Jaqueta de couro para Tabata, que tem aquela voz de moça de 30 anos, mais politicamente correta, ela precisa ampliar falou esse até palavrão. Isso, começou a falar alguns palavrões em várias entrevistas, né? Falava o do M, falava, não quero repetir. FDP. E falou FDP. E ela falou até vários palavrões, a gente falou junto. Exatamente. E aí ela falou assim, como é que é? Amigo. Homem, Tá pro santo mulher não voltar. pode falar FDP? Se for preciso, eu falo duas voltar vezes. E o santo está na terra. A terra não tem Enfim, santo. Todo às mundo foi vezes- tentando se adaptar, né? Às vezes parece um pouco a Sandy tentando posar de adulta, né? Mas enfim, deram uma base. Ela cresceu, né? Terminou deram com quase uma- 10. Deram uma base de forma, Sou muito né? mais Com amarillo. conteúdo, porque o conteúdo era verídico. O Marçal foi condenado. Ele foi condenado por furto qualificado, se associar ali a uma quadrilha, que, enfim, ela colocava, que ele integra a quadrilha e tal, não sei o quê. Então, ela fez essa desconstrução. Eu estava falando dos problemas individuais do Marçal, que foram apontados pelos outros candidatos, e aí ele tem todo o lado narcisista, tem todo o lado da vaidade, tem todo o lado dessa petulância de provocador, etc. Coisa que o Bolsonaro tinha bastante no Congresso Nacional, a ponto de usar um processo de impeachment na hora de dizer o voto e exaltar lá o Ustra. Né? Aquela coisa para provocar o outro lado, né? Claro que isso faz muita gente apontar ali os vínculos dele com a ditadura militar, mas tem uma questão de comportamento humano do adolescente provocador, Sim. mas com mais de 70 anos, né? E o Marçal tem isso. E, assim, eu vim para cá e estava recebendo algumas mensagens e é muito curioso, né? Assim como acontecia com o bolsonarismo, tem muita gente que acredita no xadrez 4D do político. Então, assim, o Bolsonaro fez isso? Não, mas o Bolsonaro tem uma estratégia. É um boi de piranha para passar o Nunes. Exatamente. Quanto mais o Bolsonaro se aproximava do Gilmar, do Toffoli, e votava pela impunidade, né? Quer dizer, estimulava ali aquelas decisões, etc. Não, mas tem uma estratégia. E isso era disseminado um pouco pelos ativistas, tentavam jogar a cortina de fumaça. E agora tem isso, não. O Marçal é muito esperto para ter publicado esse laudo falso. Alguma coisa ele tá tramando. Na verdade, ele não queria ser prefeito, então ele fez essa jogada, etc. Não tem como não concluir que é uma burrice isso. Não tem como. Ele poderia estar no segundo turno, ainda que não queira ser prefeito. Passa pro segundo turno e perde, né? Exato. Quer dizer, você vai ter mais tempo de visibilidade, mais 3 semanas, mais... E outra coisa, você fica refém do judiciário, que agora pode decidir o que quiser, o que for mais conveniente, porque é óbvio que você tem elementos de crime eleitoral, é óbvio que ele vai ter que pagar alguma coisa aí. Enfim, tudo indica que, né, no Brasil não dá para cravar nada, porque tudo pode mudar conforme a conveniência. Mas tudo indica que ele vai ter que pagar a indenização, a filha do médico em nome do qual se fez a assinatura falsa disse que vai processar. Mano, que rolo, e pode ter multa imposta pela Justiça Eleitoral para ele ou para o partido. Pode ser preso? E ele pode ser declarado inelegível, repito, 8 anos, né? Não vai participar da eleição presidencial se for em 2026 e em 2030.
Então, assim, não tem nada de inteligente. Tem a daquele sujeito que, pela vaidade, pelo deslumbramento com o poder, com a fama, com toda a curiosidade que está despertando, ele começa a se achar onipotente. E ele já tinha dado sinais de onipotência, né? Quando ele confessa no Flow que ele ia em velório para tentar ressuscitar defunto, e aí usa as palavras de Jesus Cristo para fazer esse tipo de coisa, né? Jesus falava ali na ressurreição no último dia, etc. O Marçal, ele estava querendo superar Jesus Cristo. E ele mostrou isso várias vezes, né? Teve um outro, assim, ele tentou fazer a paraplégica, né? Uma mulher cadeirante, idosa. Falou de Salomão. Andar. Salomão Tem um era vídeo neném. que é absolutamente constrangedor, em que ele levanta, ergue a mulher e tal, como quem vai fazer ali um milagre. Não pode, aí ele alega, né? Não posso recusar a oração para ninguém, etc. Você pode não ser charlatão também, né? Então, assim, é óbvio que aquilo não vai acontecer, que ele não tem superpoderes, que ele não supera Jesus Cristo, mas você vai ficando imbuído daquela vaidade, daquela arrogância, daqui a pouco você acha que você vai fazer, você vai provocar, as pessoas vão reagir. O Bolsonaro tinha bastante disso, né? Vou esticar a corda, o quanto, enfim, eu acho que devo, e que se dane, e vai ser repercussão, meu nome vai ficar sendo ventilado o tempo todo. A gente sabe de histórias do Bolsonaro falar assim, quem aí saiu no New York Times, ele que tinha saído, entende? Vão ficar falando de mim, aí o sistema vai se voltar contra mim, eu vou mostrar como o sistema me persegue e tal. Só que assim, foi um cálculo errado, né? Porque é uma atitude muito imoral você publicar o laudo falso sobre o uso de cocaína de outra pessoa, por pior que ela seja. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Top, né? Não esquece de deixar o like, comenta aqui o que você achou realmente do vídeo, o que eu posso fazer para melhorar, qual vídeo você gostaria de comentar comigo aqui, de dar uma olhada. Vou deixar o link do vídeo oficial aqui na descrição, tá bom? E fiquem com Deus, até mais.